Olha, hoje eu quis. Parece que eu tô falando baixinho, né? Mas não preciso falar tão baixinho. Eu tô com um cobertorzinho, um cobertor aqui, cachecol, e eu tô de pijama. Esse pijama é da minha amiga Leide. E eu quero contar um pouco como são essas coincidências, essas conexões que a gente faz na vida. Deve estar uns menos, sei lá, -3, -4 graus. Tá muito frio. Eu tô em Limerick. E aqui na Irlanda, é do outro lado de Dublin, bem longe, dá umas 2 horas e pouco de Dublin, da capital da Irlanda. E foi muito inusitada essa minha vinda pra cá, porque eu vim pro aniversário da Kalinka, da Paola. É Kalinka Paola. E eu vim pra cá e ia passar uns 4 dias só em Dublin, na Irlanda, porque ela já tá indo, amanhã ela tá indo pra Roma. Então eu ficaria lá um tempo na casa dela e depois iria embora, talvez fosse pra Inglaterra, ou enfim. E eu falei com a minha amiga, aqui, a Leide, que é aqui de Limerick. Falei, eu tô indo pra Dublin, será que a gente consegue tomar um café e tal? Ela, claro, você vem quando? E aí ela falou, mas por que você vai ficar tão pouco tempo? Por que vem fugida, né, pra Dublin? E aí eu expliquei pra ela, ela falou, poxa, você pode, eu vou pra Dublin, acho que terça e quarta, se eu não me engano. E aí ela falou, poxa, fica o fim de semana, vamos lá pra Limerick, que você conhece a cidade, vem aproveitar o tempinho gostoso aqui. E eu na minha cabeça sei, bem gostoso, né? E aí eu falei, então tá, então eu vou. E vim, gente, não me convidem em qualquer lugar do mundo, porque eu vou. Mas o inusitado é que eu conheço a Leide, a gente se viu apenas uma vez, em 2019, de julho a setembro, mais ou menos nessa época, porque a Karina Fragoso, que é Alô Karina, que faz conexões, ela é uma professora de inglês que tem alguns programas online, enfim, e ela veio para Londres visitar Londres e eu morava em Londres na época e coincidentemente a Leide estava em Londres. E teve um encontro no pub, ela fez uma collab com o Ali, um professor de inglês aqui que mora, né, em UK. E nós nos encontramos lá. Eu, a Leide, tenho uma outra amiga também que eu converso até hoje, que é a Andrea também, que é do interior da Inglaterra. Enfim, a gente se conheceu ali, trocou Instagram e a gente se falava eventualmente, muito eventualmente. Nós tivemos ainda um período bacana em novembro não, no final de talvez novembro, dezembro de 2019, de um programa que eu estava fazendo na época sobre planejamento, enfim. Mas assim, a gente se falou algumas vezes, fizemos um vídeo juntas, inclusive, de um desafio que era dos cabelos cacheados. E a Leide falou, André, a gente vai fazer um vídeo, você não quer fazer? Não quer participar com a gente? Aí participei, foi a época da pandemia, se não me engano. Então acho que a gente não tinha muito o que fazer naquela pandemia, né? Ficamos inventando. E eu lembro que ela, com a irmã, a mãe, algumas amigas, fizeram esse desafio dos cachos e tal, e eu participei. Então, assim, foram coisas bem pontuais. Mas eu me lembro que ela tinha falado pra mim, numa dessas conversas, ela falou, Andréia, quando você vier pra Irlanda, saiba que você tem um sofazinho aqui. E eu levo muito a sério essa história do sofazinho. E então eu mandei mesmo a mensagem para ela, falando que eu vinha passar uma semaninha, uns 4 dias aqui, enfim. E tá sendo, assim, uma surpresa extremamente agradável, porque apesar da gente ter se visto uma vez, e mesmo assim foi algo muito rápido, porque a gente ficou ali no pub, bateu um papo, a gente deve ter bebido alguma coisa, não me lembro, já faz bastante tempo. Mas o barulho, a movimentação, um monte de gente, então não foi uma amizade, uma conexão ali imediata, não, foi um bate-papo entre seguidores da professora Karina, professora de inglês. E quando eu cheguei aqui ontem, né, hoje é sexta-feira enquanto eu gravo, quando eu cheguei aqui ontem, parecia que a gente já se conhecia de tempos, sabe? Só fazendo atualização de coisas que aconteceu nas nossas vidas, porque depois, ela continua em Limerick, desde que eu a conheci, ela tá em Limerick. Eu já viajei, já morei em outros lugares, mas de alguma forma a gente ainda mantinha esse contato, enfim.
E eu tô aqui, eu conheci ontem a Mônica, uma brasileira do Rio Grande do Sul. A gente foi para um pub, vou deixar aqui para vocês verem, porque ela foi uma das primeiras coisas que ela me falou. A gente vai num pub, acho que é o mais antigo aqui de Limerick, se eu não me engano, e com a dança irlandesa, né, com música irlandesa e dança irlandesa, bem tradicional aqui. Então, deixar um pouquinho aí para vocês verem, um pouquinho da dança, um pouquinho do ambiente do pub. Tava um frio grande, só que lá dentro tava bem gostoso e foi uma experiência incrível, que é a forma de diversão deles aqui, porque acho que como é muito frio, não tem muito o que fazer por aí, né? Então, você tem que entrar num lugar bem quentinho, e eu acho que os lugares quentinhos aqui são os pubs. Então, fomos eu, a Lady e a Mônica ontem, e hoje eu conheci a Ana, e já me apaixonei pela Ana, uma gracinha novinha, assim, então eu já senti meio filha, né? Vem cá que eu vou carregar você no colo. E conversamos bastante, e eu tenho essa sensação, sabe? De que parece que todo mundo, eu não sei se é coisa de brasileiro, eu não sei se é essa conexão mesmo das viagens, porque quando a gente tá fora, eu acho que essa é uma das coisas bem interessantes de falar, assim, como viajante. Quando a gente tá fora, a gente sente, eu pelo menos, né? Eu sinto muito essa necessidade de conexão. Sabe? Então, quando alguém fala, vem pra cá. Eu falei no mês de agosto, setembro, não lembro. Eu fiz vários vídeos falando sobre as conexões. A minha conexão em Israel, minhas conexões na Espanha. Enfim, várias conexões ao longo das minhas viagens. Porque essa é uma parte muito importante. Porque a gente tá meio que sozinho no mundo. A gente sai de um lugar, vai para outro, de repente vai para um lugar onde não conhece ninguém, se conecta com uma ou duas pessoas, essas pessoas vão embora ou você vai embora. Então é um momento assim de, eu não vou dizer fragilidade, porque a gente acaba estando preparada, né, para esses momentos, mas é uma fase assim de sempre estar se restabelecendo, sabe? Conhecendo pessoas novas e vendo essas pessoas partirem, ou conhecendo pessoas novas e a gente partindo. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar com alguém, igual eu tô aqui em Limerick, igual eu vim visitar a Lady e tô sendo tratada assim como se a gente fosse, nossa, parece que a gente é da mesma família. E até me disseram que fisicamente a gente se parece, não acho, mas de repente tem alguma semelhança, a coisa do brasileiro, né, das brasileiras. Então, quando eu tenho a oportunidade de me reabastecer nesses encontros, nessas oportunidades, para mim é sempre uma grata surpresa, porque você tem a oportunidade de receber o amor das pessoas que estão fora do Brasil e que também se sentem, muitas vezes, eu não vou dizer sozinha, né? Porque aqui, por exemplo, moram 3 brasileiras juntas, mas é aquele acolhimento do brasileiro, né? Aquela falta de ter mais gente, de fazer uma baguncinha, de sair, de mostrar alguma coisa nova, diferente e de ouvir as histórias, né? Porque eu, por exemplo, por onde eu passo, eu deixo as minhas histórias. Então ela pergunta, como foi na Tailândia? E como foi em tal lugar? E ela foi pra Tailândia na mesma época que eu. Então, a gente dividiu, assim, algumas coisas, ainda tem muita coisa pra gente conversar, que hoje é o 2º dia que eu tô por aqui. Então, essa oportunidade de abastecimento, sabe, de falar, de atualizar, de ouvir e de falar, não só de ouvir o que as pessoas têm pra dizer, mas ouvir o que a gente mesmo tem pra dizer, que se torna ali poxa, eu falei isso, mas eu nem tinha me ligado nisso, sabe? Umas coisas meio assim. Então, eu percebo como esse acaso, as coisas que acontecem meio que por acaso. Eu não tinha planejado vir pra cá, eu não tinha planejado encontrar a Lady aqui em Limerick. Pelo contrário, a minha ideia era, vamos tomar um café em Dublin, porque eu sabia que ela trabalhava em Dublin, ela tinha me falado que estava trabalhando 2 vezes por semana lá. Então, a minha ideia era a gente tomar um café por lá e depois eu segui minha viagem e ela veio pra cá. E, de repente, está sendo um momento, assim, de bastante conexão, um momento de muito acolhimento. Tô me sentindo muito acolhida. Tanto que eu tô com o pijama dela, que ela me emprestou ontem. Ela tem um pijama aqui quentinho pra você. E, então, eu tô me sentindo, assim, muito em casa. E ela me falou que amanhã a gente tem 2 aniversários. E eu falei, nossa, mas eu já vou chegar assim de bicão? Não, já avisei todo mundo. Já avisei, porque é um aniversário de criança e um de adulto.
adulto, acho que uma tarde, outra à noite. Então, assim, já tô fazendo parte de uma agenda, de uma programação onde eu nem conheço as pessoas. Então, tá sendo uma viagem, assim, de muitas surpresas para mim, apesar de eu ter chegado ontem, mas parece que já aconteceu tanta coisa e eu queria deixar isso registrado aqui, porque é meio que uma cápsula do tempo, né? Quando eu for assistir esses vídeos, falar, nossa, que legal, né? Olha essa viagem para Irlanda, olha essa viagem para Limerick. E eu vou deixar um pouquinho aqui, tanto de Limerick, que foi ontem quando eu cheguei, fiz alguns vídeos lá do centro da cidade, do centro aqui de Limerick, quando eu cheguei de ônibus. Eu vim andando até aqui, uma caminhada de mais ou menos uns 20 minutos do centro até aqui. E depois o pub à noite, que foi a nossa saidinha, o nosso jantarzinho. E enfim, então vou deixar um pouquinho aqui para vocês acompanharem como que tá sendo esse momento aqui de muito frio na Irlanda. Hoje deve estar mais ou menos uns -6 de sensação térmica, né? Deve estar 0, -1, -2, mas a sensação térmica aqui é pior do que lá de Dublin, mais frio do que lá de Dublin. Aqui de manhã tá tudo congeladinho, sabe? Tudo branquinho lá fora. Não tá nevando ainda, mas tá bem branquinho ali do lado de fora. Então tá sendo uma experiência assim que eu vou ser bem sincera, eu não curto esse frio todo, mas eu acho que tudo faz parte, né? Então, se você curtiu esse vídeo, aproveita, deixa aí sinalizado, né? Curtindo, compartilhando com pessoas que gostam da Irlanda, que curtem esses cenários daqui, e me deixa uma mensagem que eu vou gostar de compartilhar um pouco mais aí com vocês. Faça perguntas, enfim, fica à vontade, tá bom? Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.